Olá! Este é o módulo de automações e como criar condições dentro do CRM quando você for criar, as automações aqui no nosso sistema. Vamos lá. Para acessar, é só começar aqui em automações. E esse primeiro módulo, dentro de automações com condições, ele vai ser somente referente à criação do lead, seja dentro do CRM manualmente, ou seja, você conversou com alguém, quer colocar essa pessoa dentro do CRM, ou você está trazendo de uma landing page, o lead preencheu um formulário e ele já vai cair no CRM para receber um contato. Ou a carga automática, lá no módulo de pesquisa avançada, de automações, a gente fala um pouco sobre o filtro e a carga automática que vai fazer essa busca, vai ter uma abordagem. Então, cada um desses que eu falei vai ter uma abordagem diferente. Às vezes você vai trazer até uma planilha de Excel e você quer que a abordagem seja diferente, com uma IA diferente. Isso pode ser feito dentro da mesma automação, tá? E eu vou mostrar como, obviamente, através aqui do uso de condições. Você vai começar clicando aqui em Nova Automação, tá? E vai clicar aqui no título, para dar um nome, de lead criado. É claro, pessoal, que também pode ser uma oportunidade criada. Porém, quando você traz de uma planilha, quando a carga automática coloca no sistema, na maioria das vezes vai entrar lá em lead. Claro que você pode dizer que a carga automática leve para a oportunidade, lá onde tem o funil, o Kanban, ou também a LP, quem preenche o formulário, vá para lá. Porém, como a gente costuma criar essa sala de espera, essa fila de empresas, geralmente é em lead, mas fica a teu critério. Porém, a tua planilha de Excel vai cair em leads, tá? Por isso que é legal você criar uma automação para condição em leads. Mas você pode também converter esse lead para oportunidade, esse que vieram do Excel, e ele entra na condição da mesma forma, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com lead criado. Envia WhatsApp. Então, primeiro passo, adicionar gatilho. Obviamente, ele é lead ou oportunidade criada, como você preferir. Nesse caso, é lead criado. Então, ao lead ser criado, eu quero criar uma condição. O sistema precisa analisar se esse lead tem o quê? Nesse caso, quando a gente fala de condições, a gente está verificando se aquele lead possui alguma variável, alguma condição específica para eu criar esses caminhos diferentes, caminhos alternativos. Nesse caso, eu clico aqui em primeiro valor, lead criado, tags, ou seja, eu quero verificar tags dentro desse lead, ou oportunidade. Aqui em operador, você vai pedir para o sistema verificar se ele contém, ou não contém também. Mas vamos trabalhar no lado do se contém, mais fácil aí para entender. Qual tag que você quer que o sistema verifique inicialmente, se existe, então eu quero saber se ele tem, por exemplo, lá na minha carga automática, quando eu vou criar o lead ou a oportunidade, quando eu vou usar condições aqui, como eu estou mostrando, você precisa vincular. Sabe quando criou o lead ou criou a oportunidade? Lá no final da carga automática de leads. Você precisa dizer que, olha, vincula essa tag, por exemplo, vamos procurar uma tag aqui. Eu vou criar uma nova tag aqui, agências de publicidade. Tá? Então, eu quero que o sistema verifique se ele tem a tag agências de publicidade. Se ele possui essa tag agências de publicidade, obviamente veio lá da pesquisa avançada da carga automática e é uma prospecção fria, Então eu vou querer usar a IA de prospecção fria. Tá? Então aqui eu vou inserir o envio de WhatsApp e a tag antes, claro, enviando o WhatsApp. Tudo isso a gente já viu no módulo de envio de WhatsApp e como criar essas automações. Para esse módulo não ficar muito extenso, eu sugiro que você dê uma olhadinha, mas é super simples, Coloca a tag antes, envia o WhatsApp com a IA prospecção fria e depois coloca a tag de WhatsApp enviado. Então tá feito esse caminho. Próximo, ele não tem a tag agência de publicidade, obviamente, porque ele pode ter vindo da landing page, você pode ter colocado ele manualmente, ou ainda ele veio de uma planilha de Excel. Então, vai para o lado do não.
esse lead criado ou oportunidade. Então, no lado do não, eu vou colocar outra condição, né? Então, ó, lead criado, tags contém. Então, se não contém a tag agência de publicidade, por acaso contém, daí eu vou colocar aqui uma tag LP. E poderia ser LP1, LP2, e você vai fazendo essas verificações, tá? Mas vamos supor que eu só tenha uma LP, uma landing page. Contém a tag landing page, ou seja, então a pessoa preencheu um formulário e ela chegou aí no teu CRM, né? Ele virou um lead. Então a IA vai entrar em contato com essa empresa, daí já não é a IA da prospecção fria, né? Olá, falo com a empresa tal. Não, essa IA já é, olá fulano, obrigado pelo teu interesse, a gente recebeu o teu contato lá no nosso formulário, enfim, é outra IA. Daí é o lado do sim, que é o da LP. De novo, eu vou colocar a tag enviando o WhatsApp e vou colocar aqui ações WhatsApp, obviamente é com IA, né? Tudo certinho, como já tem lá no módulo de envio de WhatsApp. Feito isso, é de Excel, não é nem da carga, uma agência de publicidade que vinha lá, vem, né, diariamente, enfim, não é nem da landing page, é um Excel. Opa, então é do lado do não, né? Então essa é a lógica aqui. Então eu crio outra condição. Léo, daria para criar várias condições? Não, é nesse formato mesmo que você cria. Porém, sim, a gente consegue dizer para o sistema, olha, tem essa e essa tag, isso a gente vai ver em outro módulo, que são daí condições com várias opções ali dentro, ou seja, ele analisa várias variáveis que o lead possua. Por exemplo, ele tem a tag agência de publicidade, mas também tem outra tag, né? Então você exige que ele tenha mais de uma condição para ir para um lado ou para o outro. Mas nesse caso é separado mesmo, tá? Então, lead criado, tags, daí eu quero saber se ele contém a tag Excel. Tá? E daqui eu avanço. Então ele tem a tag Excel, né? Então, opa, legal. Então você vai criar aqui a tua IA da planilha. Às vezes são clientes seus, você quer fazer uma campanha, Black Friday, campanha de Natal, enfim, mudança de valores, né? Então é uma IA específica para entrar em contato com esse público. É outra IA, não tem nada a ver com prospecção fria, nem com landing page. Daí vem para esse lado. E qual é a outra forma do caminho do não, né? Então, não é um lead proveniente da carga automática de agência de publicidade, não é um lead proveniente da landing page, né, do inbound, que ele demonstrou interesse, e também não é de uma planilha de Excel. Então, o que ele pode ser nesse caso? Ele pode ser um receptivo. Né? Você tem uma IA receptiva que atende quem chega no teu WhatsApp, seja por um tráfego pago ou seja um cliente seu, né? Você tem uma IA de suporte a clientes. Nesse caso, lá no fluxo, na primeira etapa do fluxo, tá? Lá dentro do assistente IA, lá tem as opções do menu do assistente IA, o fluxo. A primeira mensagem que você vai falar, por exemplo, olá, seja bem-vindo à CNPJ Bis, como podemos te ajudar? Ali você vai colocar uma tag, né? Então, que é uma tag de IA receptiva, enfim, que é a tag que o sistema vai olhar aqui nessa condição. Ó. Eu vou clicar aqui em condição e vou dizer que a tag contém, por exemplo, aqui, IA receptiva, né? E daí o sistema vai analisar se contém IA receptiva. Ah, sim, né? Contém a IA receptiva ou não. Então, nesse caso do sim, daí a gente vai poder criar não um envio de WhatsApp, mas um caminho para que ele não entre em nenhum desses outros fluxos, né? Porque senão ele pode seguir o caminho do não. E qual é o caminho do não? É a última opção, é a última forma que ele pode entrar no CRM, né? Então, desse lado do sim da receptiva, olha, daria para construir talvez uma inserção, né, de uma atividade. Eu posso clicar em ações, atividade, ou seja, eu quero ligar para esse cara, ele entrou em contato comigo, né? Então, você pode estar adicionando outras tags ou mesmo fazendo algum delay. Espera um dia para mandar um WhatsApp, talvez falando, ô fulano, né, você chamou a gente ontem, dá para fazer. Mas o ideal é usar o follow-up dentro da IA, né? Lá tem os follow-ups para que essas mensagens sejam enviadas depois. Então, o lado do sim,
eu deixaria em branco a princípio, né? Só para não acontecer nada com ele de abordagem, além do que a IA receptiva já está fazendo. Então, esse lado do não sobrou apenas a criação manual do lead. Você criou um lead, por exemplo, você foi lá, conversou com uma pessoa e você quer adicioná-la no CRM. Né? Então, o que você quer que aconteça? Nada? Ótimo, então deixa em branco. Ou você tem uma IA, Léo, é prospecção fria, cara. Quando eu coloco o lead aí no CRM, é para prospecção fria mesmo. É o lá falo com. Né? Então, nesse caso, esse caminho do não, que é o último que faltou, então ele não tem tag nenhuma, vamos dizer assim, né? Esse caminho do não. Daí você considera que sempre que você criar esse lead, ele vai seguir esse caminho para fazer esse tipo de contato. Mandando um WhatsApp específico. O que eu recomendo, né, nesse caso? Sim, crie manualmente para que ele dispare mensagens aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar em leads, nesse caso do envio do WhatsApp com condições. Porque se eu quiser, né? Porque senão, Léo, então se eu for criar, eu falei com o fulano, eu adicionar ele aqui, mas esse fulano, eu não quero que ele seja abordado pela IA. E o outro, sim. Né? Então, o que eu recomendo que seja feito? Coloca lá em oportunidades esse que você não quer que seja abordado pela IA. Ele não entra nem nesse fluxo aqui, porque essas condições são de lead, né? Então, você não quer que entre em contato, já cadastra uma nova oportunidade. E nada vai ser feito. E se você cadastrar em lead, você já sabe que vai seguir o caminho, vai fazer essa abordagem aqui, tá bom? Então, esse foi o módulo de condições para envio de WhatsApp de acordo com o que o lead entra no teu CRM e o que deve ser feito com a IA.